Platão. 10 reflexões sobre o mito da caverna. A jornada da alma em busca da luz. Imagine um grupo de pessoas aprisionadas desde o nascimento no fundo de uma caverna. Elas nunca viram o mundo exterior. Suas pernas e pescoços estão acorrentados de tal forma que só podem olhar para a parede à sua frente. Atrás delas, uma fogueira arde ininterruptamente, lançando uma luz tremeluzente. Entre a chama e os prisioneiros, há um muro. Por detrás desse muro, homens passam carregando objetos, estátuas, figuras. Suas formas projetam sombras na parede. Os ecos dos passos, das vozes e das silhuetas são tudo o que os prisioneiros conhecem. Desde que nasceram, essa é sua única realidade. Para eles, as sombras são o mundo, e a parede, o limite da existência. Essa poderosa metáfora, apresentada por Platão no livro 7 de sua obra, A República, atravessa séculos com a mesma força com que foi concebida. Ela não fala apenas de uma prisão física, mas de uma prisão invisível, a da alma humana em estado de ignorância. A caverna representa essa escuridão interior onde habitamos quando não refletimos. As correntes são os grilhões de nossas certezas não questionadas. E a fogueira, talvez o símbolo mais inquietante, é aquela falsa luz que ilude com a aparência de verdade. A libertação, nesse contexto, não é simplesmente sair, é nascer de novo. É a lenta, dolorosa e luminosa travessia em direção ao real, ao essencial, ao que liberta por dentro. Mas como essa alegoria milenar ecoa no mundo em que vivemos hoje? A caverna de hoje não está no subsolo, está em nossas rotinas apressadas, em nossas bolhas digitais, nas distrações que nos anestesiam. Está nos estímulos constantes que nos mantêm ocupados, mas vazios. As sombras de agora não são apenas formas projetadas, mas discursos prontos, manchetes distorcidas, reels de 15 segundos que substituem a profundidade pelo impacto. São ideais de beleza fabricados, estilos de vida vendidos como sucesso, opiniões formatadas em série. Os prisioneiros modernos somos nós, quando consumimos sem digerir, quando reagimos sem pensar, quando seguimos sem saber porquê. E como no mito, poucos escolhem sair, e dos poucos que saem, quase nenhum retorna para ajudar os que ficaram. Para compreendermos com mais profundidade os ensinamentos desse mito eterno, precisamos descer, ou subir, por seus degraus. Cada etapa é uma revelação, um espelho, um convite. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer a caverna interior que todos carregamos. Antes de apontar a escuridão lá fora, precisamos ter coragem de olhar para dentro. Nossa caverna pessoal é feita de medos antigos, feridas não curadas, padrões repetidos, ideias herdadas sem questionamento. Ela habita nossos silêncios e automatismos. Está presente na forma como evitamos refletir para não encarar o desconforto de mudar. É fácil viver no piloto automático. É confortável obedecer às convenções. Mas a verdade é que muitas vezes esse conforto é apenas um disfarce da prisão. A jornada da alma começa quando aceitamos ver nossa própria sombra. Em segundo lugar, devemos observar as correntes do conformismo. Elas não rangem, não apertam, mas mantêm, seguram, estabilizam a ilusão. São as expectativas sociais, as comparações constantes, as narrativas do que é uma vida de sucesso. Aceitamos desde cedo o roteiro pronto. Estudar, trabalhar, acumular, aparentar. E quando algo dentro de nós questiona, silenciamos com frases como "é assim mesmo" ou "não tem outro jeito". Essas correntes invisíveis moldam nossos desejos. Elas nos domesticam e nos afastam da nossa essência mais livre. O terceiro ponto nos leva a refletir sobre as sombras como verdades parciais. Elas não são mentiras absolutas. Elas são pedaços soltos de uma verdade maior. São representações que perderam o vínculo com o real. Assim como os prisioneiros veem apenas reflexos, nós, muitas vezes, enxergamos apenas versões editadas da vida. Notícias que informam, mas manipulam. Redes sociais que conectam, mas isolam.
Opiniões que parecem nossas, mas que só repetem vozes que ouvimos. As sombras têm forma, mas não têm profundidade. E sem profundidade, não há liberdade. Em quarto lugar, encontramos a luz que fere. Quando o prisioneiro se liberta, seus olhos ardem. A luz o cega. Ele não compreende o que vê. É a dor do despertar. A ruptura com tudo o que parecia certo. Questionar a si mesmo é muitas vezes um processo brutal. Exige desapego, humildade, coragem para admitir que talvez tenhamos vivido de olhos fechados. Mas é só atravessando essa dor que a visão começa a clarear. A luz, no início, castiga, mas é ela que cura. O quinto elemento é o sol como símbolo do bem supremo. Para Platão, o sol não é apenas uma estrela, é a metáfora da verdade mais pura, do bem que não depende de opinião, do belo que não precisa de aprovação. Em um tempo de verdades relativas e moralidades líquidas, buscar esse sol é resistir à indiferença, ao sarcasmo, ao niilismo. É lembrar que existe algo maior que os nossos desejos passageiros. Algo que vale a pena ser perseguido, mesmo que nos custe o conforto das sombras. O sexto passo nos revela que a filosofia é o caminho da libertação. Não aquela filosofia dos livros empoeirados ou das discussões rebuscadas, mas a filosofia viva, encarnada no cotidiano. Pensar é um ato revolucionário. Em um mundo ruidoso, fazer silêncio é rebeldia. Em um mundo acelerado, contemplar é resistência. Filosofar é perguntar, duvidar, investigar. É manter acesa a chama da consciência em meio à tempestade das distrações. Em sétimo lugar, Platão nos fala sobre o retorno do filósofo. O verdadeiro sábio não se isola no alto de sua clareza. Ele volta, desce de novo à escuridão, não por obrigação, mas por compaixão. Ele sabe o quanto doeu sair, e sabe o valor de ajudar alguém a enxergar. Mas voltar à caverna é perigoso, é arriscado, exige uma força rara, a de amar quem ainda não compreende. O retorno do filósofo é o símbolo mais profundo da solidariedade espiritual. O oitavo ponto é um dos mais dolorosos, a recusa da verdade. Quando o liberto fala, os outros zombam, ridicularizam, rejeitam. Afinal, a verdade não se impõe, ela incomoda. E muitos preferem a dor conhecida da ilusão à liberdade que exige esforço. Não há maior solidão do que ver a luz e tentar compartilhá-la com quem ainda prefere a escuridão. Por isso, o trabalho de quem busca a verdade deve ser firme, mas também compassivo, sem arrogância, sem imposição, apenas com presença, escuta e exemplo. Em nono lugar, Platão nos ensina que a educação verdadeira é a transformação da alma. Não basta transmitir conteúdos, é preciso formar consciências. Educar no sentido mais nobre é libertar, é despertar o olhar interior, é ensinar a pensar por si, a sentir com profundidade, a discernir com clareza. Em tempos de excesso de dados e ausência de sabedoria, educar se tornou um dos maiores atos de resistência. Sociedades que não cultivam pensadores acabam formando apenas consumidores. Por fim, em décimo lugar, reconhecemos a atualidade da caverna. Ela ainda está entre nós, escondida no excesso de entretenimento, na busca desenfreada por validação, nos ciclos repetitivos de distração. Vivemos cercados por promessas de felicidade que apenas nos anestesiam. A cada dia, precisamos parar e nos perguntar: que ideias me mantêm preso? Que hábitos me afastam de mim mesmo? Estou realmente vivendo ou apenas interpretando um papel? O mito da caverna é mais do que uma alegoria filosófica. É um chamado, um alerta, um espelho. Ele nos desafia a olhar além da aparência e a caminhar, passo a passo, em direção à luz do real. A liberdade não é dada, é construída, é conquistada, é escolhida. Platão nos deixou um mapa, mas o caminho é nosso. Cabe a cada um decidir, continuar nas sombras ou trilhar a estrada da consciência. E para aqueles que escolheram caminhar rumo à clareza, à lucidez, ao autoconhecimento, este canal é um companheiro de jornada. A cada vídeo, buscamos acender uma nova centelha.
uma pequena chama que talvez ajude você a ver mais longe, pensar mais fundo e viver com mais sentido. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo com quem também deseja despertar. E siga o canal para continuar recebendo reflexões que alimentam a alma e iluminam a caminhada. A filosofia não é um destino, ela é um farol, e que essa luz, suave, mas firme, saiba encontrar você, sempre que estiver pronto para ver.